Olá, bom dia, tudo bem? Vamos começar o nosso encontro. Eu vou fazer sem óculos por conta desse reflexo que tá dando. Hoje tá um dia bem nublado aqui, tá chovendo e eu não tô conseguindo aproveitar a luz natural. Tive que ligar o ring light. Bom dia, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Tô começando agora. Isso aí, bom dia, alegria. Bom dia, Joana. Gente, eu tenho que contar para vocês um negócio de como que surgiu essa ideia de falar sobre a ligação entre essas frases, né, que tão conhecidas, a frase de venha a nós o vosso reino, da nossa oração do Pai Nosso, e a percepção que a gente fala sobre viver no reino dos céus, viver no reino de Deus, com expansão da consciência. De segunda para terça foi isso. Na madrugada de segunda para terça, eu acordei umas 3 horas da manhã, muito ativa. E eu peguei para estudar, fui aproveitar e estudar uns cursos que eu estou fazendo, assistir mais aulas. Só que quando deu umas 4:30 da manhã, mais ou menos, eu falei assim, nossa, eu tenho que dormir um pouco mais, sabe? Senão eu vou ficar muito quebrada depois. E aí eu fui para a cama e fui meditar, para poder acalmar minha mente, desacelerar. E na meditação me veio essa ideia de fazer essa conexão. E assim, eu sou uma pessoa que eu acho que quem já está acompanhando alguns vídeos meus já percebeu que algumas vezes eu tenho umas ideias um pouco assim loucas, o meu jeito de pensar, de fazer umas analogias. E eu cuidava muito para não expor isso, né? Só que agora eu tô meio que obedecendo, sabe? Quando vem alguma intuição muito forte, assim, fala isso, compartilha. Pode ser que muita gente entenda a tua maneira de pensar e até possa se beneficiar com alguma ideia, com um novo olhar, né, para aquilo. Então é por isso que eu resolvi fazer isso. Então vamos lá, vou começar a falar para vocês o seguinte. Eu vou falando aos pouquinhos, eu tenho um roteiro aqui que eu fiz para mim, para eu não esquecer todos os pontos que eu preciso falar, senão eu vou me perder, vou para outros lugares, tá bom? E aí, eu quero começar a falar com vocês, que eu comecei a pensar sobre isso, notando que a gente vive num mundo tridimensional, né? A gente tem o nosso espaço aqui, a gente tem largura, comprimento, altura, a gente está acostumado a viver num mundo tridimensional e com um tempo, né? A gente considera o nosso tempo de forma linear, né? Então a gente sabe que tem um passado e o tempo vai contando e vai indo para o futuro. Então, a nossa percepção do mundo que a gente vive é um mundo tridimensional com um tempo, o espaço-tempo que a gente vive, né? E aí, o que eu entendi disso? Eu entendi e eu percebi na minha própria vida que eu tinha a liberdade de escolher diferentes possibilidades de como viver esse mesmo mundo. Esse mundo que eu vivo aqui, essa minha rotina, a minha maneira de pensar, de enxergar as coisas, simplesmente é como se fosse um óculos que eu estou usando, tem uma lente, né? E imagina que você, de repente, começa, no caso dos olhos, né? Os olhos começam a ficarem mais cansados, mais velhinhos, precisam de uma lente nova para enxergar melhor, né? E nesse caso da vida, eu fiquei pensando assim, imagina que você vai aprendendo situações novas, passando por situações novas, que você começa a enxergar o mundo um pouquinho diferente. Então você vai precisar de uma nova lente, vai precisar fazer uma nova lente para enxergar o mundo um pouquinho mais diferente. Bom dia, pai! Seja bem-vindo! Então, quando você começa a usar uma lente nova para enxergar o mundo de uma forma diferente, você abre uma nova possibilidade de viver aquela tua mesma vida, naquele mesmo espaço tridimensional, naquele mesmo tempo, as mesmas referências que você enxerga de uma forma diferente. E isso é uma liberdade incrível, porque está tudo na nossa mão. Está tudo na nossa escolha, na capacidade da gente poder escolher como que a gente quer enxergar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu pensei nas minhas analogias. Imagina uma praia, tá? Imagina que você vai para uma praia. Uma criança que está na praia, ela tem uma percepção daquele espaço, daquele tempo, de uma determinada forma. Ela vai enxergar
várias possibilidades de brincadeiras naquela areia, várias possibilidades de se molhar e fazer arte com a água e com a areia. Ela vai enxergar a possibilidade de tomar sorvete, de se divertir. O mundo daquela criança, naquele espaço, naquele tempo que é na praia, é um. Concorda? É uma percepção que a criança tem dessa forma. Agora imagina o adulto na mesma praia, no mesmo tempo, um adulto que está ali na praia, ele tem uma percepção de como aproveitar aquele mesmo espaço, aquele mesmo tempo, de uma outra forma. Ele, de repente, vai ver a possibilidade de praticar um esporte, de confraternizar com os amigos, né? Ele vai, de repente, até ver a possibilidade de paquerar, né? Enfim, de tomar um sol, eu não sei. Várias outras possibilidades. Cada pessoa vai ter uma percepção de como aproveitar o mesmo espaço, o mesmo tempo, com uma lente diferente, com uma percepção diferente, entendeu? E isso vai muito além da maturidade, porque você poderia falar para mim assim, Cláudia, mas então você está falando que uma criança e um adulto têm um olhar diferente para a vida simplesmente por conta da maturidade. Não só, vai muito além, porque às vezes a gente na mesma idade, na mesma fase de vida, pode ter uma percepção de vida diferente, né? Às vezes mesmo os adultos podem enxergar de uma forma diferente. Então, o que faz? Eu estou olhando aqui para baixo para o meu roteiro, tá? Para eu não me perder. O que faz a gente expandir a nossa consciência? Porque o que faz a gente enxergar diferente, essa lente que eu estou chamando é a nossa consciência. E o que faz expandir? Quando a criança tem uma consciência ainda limitada para aproveitar aquela experiência. O adulto já tem uma consciência um pouco maior para aproveitar a mesma experiência. E o que faz expandir? Eu vejo duas possibilidades de expansão. A primeira possibilidade é um evento impactante, você passar por alguma situação muito impactante na sua vida, e isso te fazer enxergar a vida de uma forma diferente, ou você, por conta própria e vontade, resolver, vou buscar novas visões, novas situações, buscar expandir a sua consciência, tá? Então, quais são os meios de busca? Você pode, por exemplo, se abrir a ouvir coisas que você nunca tinha ouvido antes, que você não dava muita importância, que você achava que era besteira, mas você de repente fala assim, deixa eu ouvir isso aqui para ver se faz sentido. Você pode observar os seus próprios resultados da vida, né? Procurar saber o que está acontecendo. Se eu estou fazendo os mesmos atos, tomando as mesmas decisões, quais são os resultados que estão vindo para a minha vida? Tem uma frase que ela é atribuída pelo Albert Einstein, mas eu não sei se é dele ou não, ela é atribuída, né? Mas mesmo se fosse pelo Zé da esquina que tivesse falado isso, eu acho essa frase incrível, que essa frase fala assim, se você mantém as mesmas decisões, as mesmas escolhas, você vai continuar mantendo os mesmos resultados. Você não tem como ver resultados novos se você continuar tendo as mesmas escolhas. E isso é para tudo na vida. Então, uma forma de expandir a consciência é justamente a gente pensar em olhar os nossos resultados e ver se a gente está mudando os resultados, melhorando os resultados. E a outra forma é a gente olhar para dentro da gente. Porque, como eu falei antes da analogia do olhinho que estava precisando de um óculos novo, é a nossa consciência que tem que evoluir para a gente conseguir enxergar um mundo novo, uma maneira de experienciar a vida de uma forma diferente, tá? Mas aí você fala assim, tá, Cláudia, mas você começou a falar sobre essa questão das frases bíblicas, né? Venha a nós o vosso reino, né? Viver no reino dos céus. O que isso tem a ver? Tem a ver justamente porque muitas pessoas, assim como eu antigamente, faziam uma ligação nessas frases em relação a enxergar um lugar, né? Principalmente as pessoas que são mais religiosas ou as pessoas que levam muito ao pé da letra essas frases, né? Elas pensam que é como se fosse chegar aqui na Terra, na nossa vida tridimensional, e fosse chegar de forma milagrosa alguma coisa diferente, algum lugar diferente. Ou tem gente que pensa assim, não, depois que eu morrer, eu vou para algum lugar que aí vai ser diferente.
As pessoas sempre pensam num lugar. Só que pensa bem, para mim, viver o reino dos céus, né, é você viver com um olhar diferente. Você pode escolher ter uma... eu vou usar um termo aqui que eu gosto muito, eu já vou explicar para vocês. Viver uma frequência, né? Um estado vibracional. Eu que sou formada em física, adoro esses termos, né? Um estado vibracional maior, melhor do que aquele que você está acostumado a viver. Então você vive uma vida numa rotina nesse estado vibracional. E o que quer dizer o estado vibracional? Eu acho que não é novidade para ninguém aqui que às vezes a gente acorda num dia e a gente se acha até bonito no espelho. A gente vai no espelho e fala, nossa, você tá tão bonitinha hoje. A gente acorda tão feliz, a gente acorda com tanta energia, querendo, tipo, abraçar o mundo. A gente já acorda com um estado vibracional alto, entende o que eu tô falando? Da questão da vibração? Agora, tem dias que a gente também acorda e fala assim, meu Deus do céu, não quero nem sair de casa. Tem dias que a gente acha assim, nossa, eu vou ter que ir para aquele lugar, vou ter que lidar com aquela pessoa, vai acontecer tal coisa. A gente já começa a colocar na nossa mente, desde cedo, situações de vibração baixa, situações ruins. Então, quando eu falo na questão do escolher ter um estado vibracional, viver um estado vibracional mais alto, eu estou falando sobre isso, tá? Então, para mim, viver no reino dos céus é a gente poder escolher estar num estado vibracional maior e melhor. Porque para mim, o que seria o reino dos céus para mim? Seria viver num estado com paz, viver num estado de puro amor, em que as pessoas se respeitam, em que as pessoas, cada um com seus limites, mas as pessoas estão aqui aprendendo a viver, e desejando ser feliz, porque no fundo cada um está desejando ser feliz. Então o estado vibracional, né, o reino dos céus para mim é a gente poder viver num estado que seria um paraíso, né? Seria viver de uma forma muito boa, mas não no sentido físico e material. O que eu quero que vocês levem dessa live, que é uma live curtinha, rapidinha, né, é entender que mesmo a gente vivendo, apesar da gente estar vivendo desafios no nosso dia a dia, todas as coisas que levam a gente a dores, a sofrimento, desafios no geral, tá? Que a gente está aqui vivendo e que para mim desafio é uma lição, tá? Eu acho que já falei sobre isso. A gente pode escolher ter uma lente que coloca a gente a expandir a nossa consciência para enxergar esse mundo de uma forma mais leve. E tudo aquilo que eu falei, como se abrindo para conhecer coisas novas, buscando dentro de você quem é você. Gente, eu comecei muito essa jornada quando eu comecei a me conhecer melhor no autoconhecimento. Parece balela, mas quando você mergulha dentro de você para entender quem você realmente é, o que você dentro de, né, o que dentro de você vibra, né, com muita força daquilo que você ama fazer. Sabe quando você ama fazer uma coisa que o tempo passa rápido? Então, todas essas coisas, quando eu comecei a entender quem era a Cláudia em essência, e comecei a colocar isso como importância, como valores, entender os meus valores pessoais e não deixar ninguém ultrapassar os meus valores pessoais, enfim, tudo isso vai fazendo a nossa cabeça se abrir. É como se a gente limpasse mais aquela lente, a gente enxergasse as coisas com mais clareza. Então, hoje em dia, eu consigo perceber situações na minha vida que eu vejo que está muito mais fácil de lidar. Eu tenho muito mais facilidade de encontrar soluções. E que eu percebo que se antigamente, a Cláudia de antigamente, eu estou em processo de construção, né? Eu não estou perfeita não, mas a Cláudia de antigamente tinha muito mais dificuldade de enxergar certas coisas que hoje eu consigo enxergar. E por isso eu consigo viver num mundo com mais paz, com mais leveza. Então, isso é, para mim, começar a alcançar, tá dando degrauzinhos em direção a viver o reino dos céus, a viver uma vida com paz, uma vida com amor, com mais leveza, né? Então, assim, aprendendo a ter um novo olhar para aquela mesma vida que você tem, você está, aos poucos, alcançando viver no reino dos céus, digamos assim, né? Esse termo. E pensa bem comigo aqui, né? Só para a gente terminar.
Hoje em dia já está catalogado mais ou menos em torno de 8 bilhões de pessoas, né, de seres humanos aqui vivendo nesse plano físico na Terra. Imagina, cada um desses 8 bilhões de pessoas tem um grau de lente diferente. Cada um está vendo um mundo diferente. Existe, sim, um peso que coloca a sociedade, a humanidade, a enxergar muitas coisas de uma forma parecida, né? A gente está enxergando as coisas com muita dificuldade, mas alguns já estão despertando a perceber que se fizer um trabalho interno, se começar por dentro a mudança, né? Também tem aquele ditado célebre, né? A mudança começa dentro de você. Realmente você começa a ter uma vida mais leve, mais próspera. E é isso que eu quero passar para vocês. A ideia de que é possível, apesar de todos os desafios, você procurar e escolher começar a viver a tua vida com um estado mais leve, uma vibração mais de amor, de aprendizado e de aceitação de que os desafios são lições para a gente aprender algo e se tornar mais forte, sabe? Mais apto. É isso, gente. A live é curtinha, era só para passar essa mensagem. Eu agradeço muito a presença de vocês. Os que entraram depois, que eu estou vendo aqui, Aurineide, Vinícius, Paola, Débora, muito obrigada pela presença de vocês. Volta depois no vídeo que vai ficar gravado, se vocês quiserem entender um pouco a sequência desse meu raciocínio, tá bom? Uma excelente quarta para todo mundo. Beijinho. Tchau, tchau.